Olá, um grande abraço. Estamos de volta aqui com mais um Gazeta News Entrevista. Viderlan Araújo pedindo licença ao lado de Marcos Rodrigues, meu parceiro Marcos. E hoje já deu um grau? Estamos juntos, Muito estamos bem, juntos. né? Estamos juntos, sempre juntos. Parecer bem. Daqui uns dias também terei que dar essa lustrada aqui também na parte frontal. Pode Depois ter você certeza. pede dica ao nosso entrevistado, que você está vendo como Rapaz, está. mas tá com o cabelo Ele e a arrumado, né? assessoria. A assessoria pensa que eu não percebi. Né? Rapaz, tá arrumado o negócio, viu? Quem viu esse menino? Bom, vamos trazer agora todos os detalhes aqui com mais um personagem da política de Alagoas, aqui pelo Gazeta News, trazendo nesse momento mais um nome da política e nesse processo de atuação onde já tem muitas movimentações acontecendo em várias regiões de Alagoas. E por uma hora nós vamos ter a oportunidade de trazer muitos detalhes pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, pelo canal Gazeta News pelo YouTube, Gazeta News AL, em que você pode se inscrever e mandar suas mensagens via chat. Os assinantes NET Claro no canal 525 e a repercussão neste final de semana na Gazeta de Alagoas, 90 anos evoluindo sempre a informação. O nosso convidado iniciou sua trajetória política acompanhando o pai e tem o orgulho de ter crescido com base nos valores cristãos. Em 2012, foi eleito vereador por Maceió, sendo reeleito em 2016 com a maior votação. Em 2018, tornou-se deputado estadual e atualmente está no seu segundo mandato, sendo parceiro da base do atual governador de Alagoas, Paulo Dantas Marcos Rodrigues. Deputado que transita bem na Assembleia Legislativa de Alagoas e pelos municípios também aqui de Alagoas, viu? A exemplo de parcerias com Porto Calvo, área que você conhece bem, Piaçabuçu, Penedo, vai para Penedo daqui a pouco, Tanque d'Arca, entre outras. Ele segue fortalecendo aí a sua história, defendendo o Viderlan, políticas públicas e a infraestrutura para várias comunidades, com apoio também, aí o apoio que ele presta aos empreendedores aqui de Alagoas, tá? O Gazeta News Entrevista desta semana tem o prazer de conversar com o deputado estadual, que é filho de ex-vereador e irmão da atual vereadora, de uma atual vereadora por Maceió, Dudu Ronalça. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Dudu. News. Obrigado, Tudo obrigado bom? pelo convite, Viderlan. Um abraço, Dudu. Marquinho. Prazer vê-lo. O Viderlan tá precisando ajeitar no cabelo, o Luiz vai levar você para lá. Que cabelo, viu, deputado? Tá vendo que a assessoria tem uma função importante aí. Marquinhos passou. Não, eu preciso manter para as pessoas lembrarem como é ser careca, né? Porque mas- vocês estão rompendo com o natural, mas tudo Verdade. bem. O deputado ficou 10 anos mais jovem, tá bonito. Tem que emagrecer um pouquinho, que também A nossa educação é só para dar boa tarde. Não Só boa tarde, não precisa exagerar. Não né? precisa tanto, né? A gente tem uma tradição aqui que quem é jovem há mais tempo faz a primeira pergunta, né? E, naturalmente, a gente tem a oportunidade de conhecer conhecer e acompanhar um pouco da sua trajetória política, e a gente percebe que a sua ligação com o universo da igreja não é por ocasião de período eleitoral, né? Tanto que nos bastidores a turma chama ele de Dudu Procissão. Ele está em todas as procissões, é o primeiro a sair, organiza tudo e sempre parte para os compromissos, né? Mas por quê? Porque ele tem realmente uma militância, uma ligação com a igreja. E, ao mesmo tempo, sai em defesa quando ela sofre ataques. E aconteceram ataques em igrejas aqui, na capital, tem acontecido, né? E no interior. A que se deve isso e o que é que você acha que é possível fazer como parlamentar para debater esse tema, tentar evitar esses ataques a imagens, a elementos sagrados da igreja? Sagrados, né? Na verdade, primeiro agradecer o convite, é a satisfação estar com vocês dois aqui. Já tive entrevista com o Marquinho, com você, Viderlan. Agora com os dois juntos, eu tenho certeza que vai ser bem melhor. Obrigado. Assim, essa questão da igreja, a gente fez uma audiência pública na Assembleia já. Foi até um motivo de uma entrevista que eu fiz com você. A gente está tentando ver a nível federal se a gente consegue endurecer mais essa lei, porque infelizmente eu não sei o que sinceramente leva uma pessoa a você aqui no Poço, o Senhor do Bonfim, roubaram a igreja, quebraram várias coisas na igreja e levaram as hóstias consagradas e deixaram as que não eram consagradas. Entendeu? Levaram só as consagradas. Então, assim, só que é uma coisa que, infelizmente, a gente tentou eu achei algumas pessoas que era coisa que pessoas estavam fazendo combinadas em alguns lugares, mas não era. Eram coisas pontuais. Aqui foi identificado um grupo. Aconteceu lá aqui no Jaraguá, aconteceu com a imagem de Nossa Senhora, também, se eu não me engano, pincharam. Lá na Levada também quebraram uma imagem de Nossa Senhora, acho que ou pincharam ou quebraram a imagem de Nossa Senhora de Fátima, lá no Benito Bentes.
onde tem um projeto da minha irmã, da vereadora Gabi, que aquela região do bairro de Fátima, que é entre a Coca-Cola e o cemitério Memorial Maceió. Sim. Ali vai ser o chamado bairro de Fátima, que é justamente com a igreja de Fátima, que tem lá, quebraram a imagem lá. Aí, se eu não me engano, foi em Campo Alegre também quebraram a imagem de Padre Cícero. E assim vai. Fora dizer o que a gente vê em alguns eventos, que a gente já viu em alguns estados, você usar a imagem para fazer pratos obscenos, né? Isso aí que é um crime que, às vezes, um evento ou patrocinado pelo governo estadual, federal, municipal, ou com a ajuda de algum ente político, ou até de empresas, você patrocinar esse tipo de coisa, que isso é absurdo. Mas, infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado da forma que vai até reclamar, vai falar, para não parecer que a gente está sendo... Tem isso na questão da liberdade de expressão, tudo, você tem que respeitar. Agora, eu não entendo o que é que passa um ser humano a vir quebrar a imagem de uma igreja, a vir roubar a igreja, a vir levar as hostas consagradas. Sinceramente, eu não sei que raiva, que ódio que revolta é essa, né? Você fazer isso. Porque eu acho que não tem nem como você identificar e descrever uma pessoa como essa. Porque passa do limite de tudo que é aceitável, né? Mas, infelizmente, é o ser humano, né? Até da razão, né? É, claro. Agora, quando estamos falando sobre as questões de intolerância religiosa, deputado, é muito importante colocar o ponto de vista também do parlamentar a respeito de alternativas. Só cobrar o rigor, todos nós sabemos, mas quais são, por exemplo, as coisas mais justas para a pena estabelecida para quem cometer esse tipo de crime, na sua opinião? Na verdade, um crime como esse, você tem que ter uma pena, pelo menos que ele fique, na minha opinião, ele tem que ficar um período preso. Porque, na verdade, assim, foi identificado que em alguns lugares era vandalismo mesmo, mas tem outros que não. Eu acho que, quando você, se eu não me engano, é 1 ano a 2 anos de prisão, que não dá prisão, que você vai... Menos de 5 anos no Brasil não vai pra cadeia. Menos de 5 anos mesmo. Então, assim, eu acho que o trabalho tem que aumentar mesmo, para o cara ficar pelo menos 6 meses ali, 1 ano preso no mínimo, para poder sentir, porque não tem necessidade de você fazer... Porque, assim, a gente que é católico, eu sou devoto da Senhora das Graças, quando a gente vê uma questão como aquela... machuca a pessoa, entendeu? Você sente aquela falta de respeito, aquela brutalidade, entendeu? Mas quem não acredita, então assim, às vezes é a pessoa que não acredita, mas justamente por não acreditar, você também não tem o direito de fazer esse tipo de coisa. Claro, né? Principalmente no Brasil, que tem todo esse processo de aceitação, né? De todas as manifestações. O Brasil hoje também tem uma grande parte que é evangélica, outra parte que é católica, outra parte também que não acredita, mas assim, sempre houve o respeito, né? Mas agora realmente o negócio tá a perder o respeito completo. E hoje essas estratégias, por exemplo, em parceria com a própria segurança pública, ordenando... Às vezes que a gente precisou, a gente sempre teve esse apoio, mas como eu falei, justamente por conta da lei, fica muito difícil. O delegado identificou um que quebrou, rapaz, agora eu não lembro se foi lá do Bio, se foi aqui de baixo. Identificou a pessoa que quebrou, mas o cara lá respondeu, vai responder... Não dá em nada, mano. Podia ter uma punição alternativa, passar o pano em todas as igrejas da capital, ó, mais de 100. Ou fazer, todo dia, fazer tem que dar fazer algum trabalho que vinha vinculado para a igreja, porque comunitário mesmo, entendeu? Era importante. E aí, eu acho que um tem que servir de exemplo. A partir de acho que os caras vão repensar antes de fazer. Mas... Teve no Brasil punições alternativas para quem cometeu atropelamentos, né, movido a álcool, né? Com a presença de bebida alcoólica, que o juiz determinou trabalhar como maqueiro na unidade de emergência da cidade. Aí todo final de semana, durante 3, 4 anos, o tempo da pena, todo mundo, né, na diversão, ele tinha que ir lá, acaba convertendo, né, bater o ponto e trabalhar como maqueiro, recebendo vítimas muitas vezes de outras pessoas, como um dia ele foi irresponsável. Né? Então, é um trabalho que acaba querendo ensinando. A gente fala das imagens quebradas, a gente fala da invasão à igreja, do roubo, mas aí a gente pode ver amanhã uma coisa pior. Claro. Né? Na hora de uma missa, entendeu? Acontecer até uma coisa pior. Começa assim, né? Começa assim. E sabemos que no mercado paralelo, deputado, existe também uma movimentação, e isso é uma coisa que a própria polícia investiga, porque tem um valor também de mercado os itens sagrados. Sim. É questão histórica. Né? Sim. Tem um valor de mercado. Então isso acaba sendo um processo até mesmo de entendimento público, de uma forma geral. E a hóstia, que é o corpo, o sangue do Cristo, você levar. É pior, tá consagrado, mano. Você levar, que não tem nem como você dizer um preço. Não tem preço, que é uma coisa pra quem é católico principalmente. E aí, acaba levar. Não é pra ir. Simbolicamente o corpo de Cristo. Né? Não é isso. E o cara, especificamente, ele levou as consagradas. Aqui não era consagrado, ficou lá. E essa é uma situação que o senhor pretende continuar debatendo? Não, a gente foi identificado algumas pessoas, mas era a região ali que é pessoas de rua e tal.
tem muito o que fazer. Mas pretende a pergunta que faz Não, claro, continuar levando como sua pauta, isso? Claro que eu já conversei até com o deputado Rafael, o deputado Isnaldo, e a gente precisa ver uma forma de realmente efetivar essa lei de uma forma que ela venha punir. Não, hoje ela é muito branda, né? Na verdade, tem lei no Brasil que incentiva o cara a fazer até coisa errada. A verdade é essa. Perfeito. Vamos continuar então, Marcos, aqui. Quer perguntar? Não, tranquilo. Não, eu queria fazer essa provocação porque, coincidentemente, ele vai para uma atividade agora no interior e a cidade que ele vai, né? Colipe, né? Penedo. Eu vou passar aí para essa Sabuçu, que a gente... Tem toda uma relação com a questão religiosa, tem um grande patrimônio, né? Sacro, e que é reconhecido, inclusive, nacionalmente. E a gente vivenciou isso em Maceió. Imagina em Penedo, que tudo lá tem um valor histórico. Eu vou para um evento lá, mas eu passei para essa Sabuçu antes. Também tem uma questão lá que a gente conseguiu agradecer o governador Paulo e a Casal. Em parceria com a Casal, a gente está conseguindo o cano que não é utilizado mais pela Casal. Está conseguindo levar para um povoado que não tinha água, né? Piaçabuçu já resolveu o problema da captação, porque a captação que acontecia no Rio São Francisco hoje Piaçabuçu melhorou porque melhorou assim, né? A água estava vindo salobra, né? Teve aquela questão daquele consórcio que alguns prefeitos não participaram, vão ter que participar, porque muita gente não sabe disso, mas tinha até uma data para participar, que obrigaram a todos a participarem. E lá terminou, o prefeito não queria, terminou tendo que participar. E aí melhorou, mas assim, ainda precisa melhorar muito, né? A gente sabe que a questão da água é problema em todo o estado. Aqui é problema em todo canto. Mas tinha mais especificamente esse bairro que não tinha água nenhuma. Agora vai com o que a Casal não usa, mas em parceria um convênio que foi feito na Prefeitura e a Casal. Vai passar a água para esse mundo, vai chegar água nesse bairro agora. A questão ainda, antes de entrarmos nesse tema da água nessa região também, deputado, é sobre a recuperação dos templos. Como é que tem sido também debatida essa situação e como o senhor também tem tentado defender essa questão de preservação de patrimônio histórico? Na Catedral foi feito um trabalho de revitalização lindo, né? Se você estiver, o do Antônio, ele até parabenzá-lo pelo trabalho que ele fez e desejar boa sorte essa nova caminhada dele. E a mesma coisa do Dom Beto, que é a mesma linha dele, mesmo segmento, mesmo pensamento, trabalhador. O Dom Beto, ele realmente tem mostrado, assim como o Dom Antônio quando chegou aqui, que quer, assim, como é que eu posso dizer, trabalhar mais a questão do cidadão, do ser humano que precisa. Ele, assim que chegou, uma das primeiras coisas que ele fez foi celebrar missas na região do que teve o fundamento da Braskem. Foi a primeira coisa que ele fez. Fez isso, ainda conversou com os moradores. Tanto é que na cerimônia de posse dele, que ele tomou posse, uma sexta e no sábado celebrou a missa, antes de tomar posse como bispo. Era bispo auxiliar. Ele falou com conhecimento de causa, o que estava acontecendo, que não podia acontecer aquilo. Falou no dia da missa também. Então, assim, a gente, inclusive, tem até uma reunião marcada com o IFAM para poder ver, tem algumas situações de algum marechal que ele quer ver. É assim, a gente tenta ajudar. Eu acho que a igreja que é histórica, centenária, de Portugal, Marechal, são igrejas que a gente sabe que se você tiver um cuidado para poder revitalizar como era antes, mas de uma forma moderna ao mesmo tempo, que a gente sabe hoje que tem ferramentas para isso, você termina tornando... Aqui em Maceió e Alagoas, a gente tem muitas igrejas que são bonitas, muitas. Verdade. E até na região metropolitana também tem uma em Coqueiro Seco lindíssima, né, rapaz? Coqueiro Seco tem, Santa Luzia tem também. Verdade. Linda. Tem. Existe tudo Marechal tem várias. Né? Pode-se pensar numa articulação disso. Sim, com certeza. Esse é um tema, o turismo religioso. A gente vive um ciclo virtuoso no turismo, tem que também ter esse lado de lembrar que tem um público de melhor idade que adora conhecer também esses tempos, saber da história, né? Isso é fundamental. A Igreja das Graças elevada, o padre revitalizou ela toda em cima, que deixou a pintura nova, aqui a antiga, mas ficou nova, né? Assim, são muitas igrejas. Dudu, vamos falar um pouquinho desse próximo processo municipal, até porque a família Ronalsa tem trabalhado também incansavelmente, né, em várias frentes para poder fortalecer essas bases. Como é que tem sido aqui em Maceió, por exemplo? Depois eu lembrei um negócio que o Marco me perguntou que eu não respondi. Não, por favor, segura a pergunta. Até falar. O Marquinhos, quando foi até muito feliz, quando ele falou desse trabalho na igreja da gente, que é um trabalho independente de época, Marco. Começou em 98. Meu pai, vereador, Caribão, vereador, fizeram uma parceria e a gente tinha um trio elétrico, começou a usar o trio e meu pai tinha um ônibus também. E
Eu sou testemunha disso, Marcos. Né? Tem uma revelação aqui a fazer. Eu tenho uma revelação. Inclusive a lá fazer. ajuda muito para de Pedro, né? Ele já apontou para mim porque ele sabe. Como eu era da paróquia isso, Divino Espírito Santo. E Jatiuca. participei em 2010 das Santas Missões Populares. Foi exatamente com o trio elétrico. Lá preciso deixar isso aqui de público. Não, narrador era você. E o trio elétrico, o que a gente fez agora? Desde o outro, né? A gente reformou, aí tinha a minha foto e a da minha irmã. Mas eu fiz, quando chega na igreja, a gente bota a foto do Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Nossa Senhora, o outro trio só Jesus Cristo e o outro trio só Nossa Senhora, com algumas frases da igreja. Por quê? Porque desde que eu comecei a fazer esse trabalho, e é isso que eu ia falar agora, quando o meu pai e o Caribão, cada um foi seguir seu caminho, né? O Caribão, o deputado federal, a gente começou a fazer um trabalho em 98 em algumas igrejas. Começou mais lá na Divino, Padre Júnior, lá no Graciliano, que era Bebedouro, e depois eu fui ter a oportunidade de aumentar esse trabalho. Meu pai, na reeleição, ele não ganhou, ficou como suplente, mas graças a Deus, na senhora, depois o Luiz Pedro ganha, a gente ganha também, ele ganha a eleição, tanto eu como a minha irmã, a gente conseguiu, graças a Deus, na senhora, manter um mandato. E aí a gente começou a ampliar esse trabalho. Eu comecei a fazer esse trabalho, que um padre falava com outro, o trio elétrico, a gente sempre foi para a igreja, nunca exigimos nada, porque a gente tem um defeito da gente, mas a gente não está há mais de 20 anos na igreja trabalhando, porque eu sou bonzinho, eu tenho meus defeitos, mas eu sempre respeitei, entendeu, Marco? Entendeu? Eu nunca cheguei numa igreja para dizer, digo o que eu estou dando, porque tem alguns eventos que praticamente a gente dá tudo, principalmente em comunidades. É uma tenda, é um palco, uma tenda não, 1, 2, 3, 4 tendas, um palco, o som para tocar, o trio elétrico que ninguém faz conta, ajudando a charola. Quando você faz a conta, só naquela comunidade aqui ou naquela paróquia, você deixa lá um dinheiro, mas assim, grande contribuição. Mas eu nunca cheguei, nunca fiz. Eu nunca nem, assim, a gente evita até, agora não, quando chega esse período próximo, aconteceu agora, eu estava viajando com meu pai, ia para Piaçabuçu, e passei na porta de uma igreja, eu não vou falar para não expor a igreja, porque a igreja não tem culpa. Quando eu passo lá, Marco, tem uma estrutura botada que não era minha. Aí eu parei, eu digo, isso aqui não é da gente não, porque a gente só vem no sábado, que a festa começava na segunda. Aí quando eu paro, rodeei, disse, quem é esse aqui? Disse, não, quem mandou foi fulano. Aí eu fui lá no padre, o senhor pediu? Ele disse, não. Eu disse, amigo, diga fulano que leva o material dele aqui. Aí fulano chegou, deu 5 minutos, fulano chegou, com a cara feia, bravo, desceu. Manda descer, aí eu digo, manda botar meu carro, botei meu carro na porta aqui do caminhão, pronto. Aí vamos pro padre, constrangimento da pele. Disse, padre, porque todo ano eu dou, irmão. Tem quase 20 anos que a gente ajuda essa igreja com isso aqui. Eu era vereador quando ajudava. Aí, porque a eleição, o cara quer ajudar com o que eu dou. Meu irmão, para que negócio. Até nesse pedaço tem. Só que aí tem, né? Aí, aqui foi a estrutura, aqui foi o trio, aqui foi uma ajuda para a charola, aqui foi uma ajuda para as camisas. Ainda consegui com o governo do estado uma ajuda para as camisas, que foi uma corrida também. Então, o que ele ia deixar lá, ainda ia faltar o som dele e o trio. A gente deu o trio, o som, deu tudo. Aí eu disse, padre, quer dar o que eu dou? Mas agora ele aqui do lado. Não, eu digo, irmão, quer ajudar a igreja, ajude todos os anos. Que é o que eu só vou cobrar uma coisa, eu estou vendo acontecer muito isso. E eu não vou ficar com raiva de quem ajuda, eu não sou dono da igreja. Agora eu só quero pedir só uma coisa, quem ajudou esse ano, ajuda ano que vem. Por exemplo, hoje o prefeito tem ajudado, hoje eu não tenho ligação política com o prefeito. Problema nenhum, zero, eu não sou dono de nada. Agora eu só espero que não só o prefeito e as pessoas que se utilizam para poder, na igreja, aparecer, que ano que vem faça a mesma coisa, porque se fizer vai ter o espaço dele e o meu não tem problema, eu não tenho problema, porque eu não sou dono, né? Não sou dono de nada. Ganha a comunidade, né? Quem mais ganha, pronto. Então, dá exemplo, agora Pentecoste, prefeitura, ano passado a gente deu toda a estrutura. Esse ano, a prefeitura que dá a estrutura, a gente conseguiu o ginásio do esporte, eu dei uma contribuição, uma ambulância, o Milton deu outra contribuição e está resolvido o problema. E não deixou de dar. Não, e quem ganha a comunidade, tá bom demais. Não deixou de dar. Agora, só espero que ano que vem faça a mesma coisa, porque não é justo em eleição você entrar para fazer um serviço, para tirar fulano, porque para tirar a gente, não vai tirar, porque se eu não ajudar do jeito, eu ajudo do outro. Enquanto eu tiver condições e um mandato, mesmo que a igreja não queira me ajudar esse ano que vem, se ela quiser, eu vou estar lá para ajudar, porque foi Deus e Nossa Senhora que me deu a oportunidade. Então, não vou. Talvez seja isso que faça com que as pessoas, pelo menos, tenham respeito da gente e saibam que o que a gente faz um ano, a gente faz no outro. Eu nunca vou chegar numa igreja ou em qualquer lugar que eu faço trabalho para dizer, olha, esse ano eu vou dar esse copo com água, ano que vem eu vou dar um copo de plástico, mas sem água. Eu vou fazer. Não faço. Se eu não fizer uma coisa para manter, eu prefiro não fazer. Então é isso para responder, porque é interessante, porque quando chega essa época da eleição, a gente sofre isso. Mas sofre mesmo, sabe, vida lá. Mas dois anos tem sempre essa coisa, né? Aparece o cara que quer ajudar e depois desaparece. Aparece, depois desaparece. Se eu fizer aquele caderninho do Brasileirão,
Vai ter um bocado de fichinha para botar aqui de foto. Eita, meu Deus do céu. Marcos, vamos falar agora dessa situação da corrida municipal, que era a pergunta que eu ia fazer. Como é que anda essa situação? E uma das perguntas que muita gente ainda faz, a decisão, a estratégia da família Ronalsa em não colocar a Gabi para poder participar agora dessa próxima corrida e lançar Milton Ronalsa. Como foi que partiu essa ideia? Na verdade, a minha irmã, ela tinha um sonho, acho que toda mulher tem, de ter filho. Né? A Gabi nunca escondeu isso de ninguém. E depois do Covid, ela teve algumas situações que ela teve que se afastar do dia a dia. E isso aí pra gente foi muito ruim, né? Foi. Principalmente porque a gente, e eu costumo falar isso, a gente faz política com política, eu não faço política com extraterrestre. Quando eu digo isso, por quê? A gente, quer ou não, a gente tem desde 96 tinha mandato, tem mandato em Maceió, né? E a gente terminou trabalhando em muitas áreas. Meu pai foi secretário de Assistência Social, passou 2 vezes pela parte do abastecimento e conseguiu fazer favores. E eu digo fazer favores é coisas que a gente com certeza ajudou a melhorar a vida de alguém. E minha irmã, muito organizada, Gabi, tudo dela, diferente de mim, eu sou mais de resolver as coisas eu vou no canto, vou no outro, eu não tenho esse negócio de estar no papel anotando, tem minha agenda, mas fora isso, ela não, quando assumiu o mandato, ela começou a fazer, ela mesma fazer os projetos de leis dela, requerimentos, pedido de limpeza, e a gente começou a ter problema na prefeitura, por conta da questão do compromisso que a gente tinha com o Marcelo, outra coisa ou outra, eu sei que a gente começou a ter problema. E a minha irmã começou a se frustrar com isso, de fazer o pedido de uma limpeza de uma galeria. Aí, quando resolvia, a gente ia na secretaria, resolvia, aí a outra pessoa lá manda de um secretário que tinha, para dizer que tinha sido feito, e ela começou a... E aí foi quando a gente teve aquele rompimento, juntou uma coisa com o outro, nosso compromisso a gente rompeu. E para ela ficou uma forma, assim, muito complicada, porque ela sentia que as cobranças estavam chegando, se acumulando, para você explicar a todo mundo que você não faz mais parte da base, que infelizmente, e eu não tiro aqui é um direito de quem está no mandato de fazer isso. Até pedi até o prefeito aqui e o presidente da Câmara pedir essa ajuda para que a gente consiga, minha irmã aprovou, conseguiu que fosse votado o projeto de lei, que é o bairro de Fátima, já tem quase um mês, e até hoje está lá na Câmara, não sei por que não foi mandado para a Prefeitura ainda, para dizer se o prefeito vai sancionar ou não, até porque o prefeito tem ajudado, inclusive ajudou um evento que teve nessa igreja de Fátima, o prefeito mandou a estrutura, a gente ajudou de outra forma aí lá e o Milton, e hoje o prefeito não sanciona, pedi até essa ajuda a ele, já vai ter essa oportunidade. Mas voltando para a questão da resposta, e aí a Gabi teve esse problema de saúde, aí veio a questão de ter um neném. E quando ela decide ter um neném, ela sabe que ela não podia mais dar assistência que a gente termina tendo que dar, porque a gente tem outros compromissos fora de Maceió, né? Então, agora eu vou para Penedo, passar em Pessabuçu. Então, hoje, uma pessoa que tinha... Porque, assim, fala-se muito dessa questão de política de pai para filho, né? Tem muita gente que fala, termina até colocando o filho. Mas, ou quando não coloca o filho, dá um emprego pro filho no lugar. Eu vi tanto acaba falar do político, não, porque o cara quer botar o filho, mas o cara depois dá um emprego pro filho. Depois dá um emprego pro irmão. E assim a gente vê, né? Tem gente que é ligado ao governo Lula, é ligado ao governo Bolsonaro, tem emprego no governo Lula. E eu nunca vi isso. E tá no PL. Aí o cara fica... A gente fica assim, né? Vendo um negócio meio estranho. Mas eu, particularmente, eu não vejo problema nenhum, até porque o pouco que eu aprendi, que eu ainda posso ter muito que aprender na política, foi através de meu pai, mas muito mais porque eu gostei de acompanhar meu pai. Minha mãe nunca quis que eu fosse político. E eu tenho certeza que toda casa que tem um político, que o filho ou a filha decide ser político, alguém da família não é a favor, porque sabe que você tem que se dedicar demais. Mas eu gosto. Então, assim, meu pai, um cara experiente, um cara que podia ter o seu candidato, mas assim, cada vez mais está exigindo mais de você, né? A sua a disponibilidade, a questão de você não ter muito tempo para outra coisa, porque você tem ideia aqui, dos segmentos que a gente trabalha com vários, algumas comunidades, ambulante, camelô, que a gente tem contato, também de roda, quadrilha, todo tipo de segmento a gente trabalha em Maceió, que é esporte, lazer e cultura. E ainda tem igreja. Quando você fala de igreja, Marcos, você vai de janeiro a janeiro. Porque quando começa uma festa de um, acaba de outra. Às vezes você tem aí... Calendário. Você tem Semana Santa. Padroeiro, meu amigo. Semana Santa. A sorte dele é porque não tá na Bahia, que era pior. Não, e Semana Santa. Semana Santa não. Carnaval acabou quarta-feira de cinza, sexta-feira começa as vias sacras. Exatamente. E vai de sexta-feira, depois do Carnaval, até a Semana Santa.
Então tinha dia que eu tinha 10 via sacra, 15, 12. Na Semana Santa eu tinha 10 procissões, 15. Dia 12 de outubro eu tenho mais de 10 procissões. Dia 8 de dezembro tenho mais de 10 procissões. Então assim, você termina tendo que, se você vai ajudar e não passar pelo menos, não dá para você ficar em todo, mas passar durante a semana você vai em uma festa na outra. Então, resumindo toda a história, o Milton, meu cunhado, vive com minha irmã há mais de 20 anos, um cara que eu confio 100%, e acima de tudo, gosta de trabalhar e gosta de estar com esse contato com o povo. Ele já é da sua equipe também? Não, ele já vinha fazer esse trabalho para mim. Entendi. Entendeu? Já vinha fazer esse trabalho para mim há muito tempo. E aí a gente olhou para um lado e olhou para o outro com a gravidez da Gabi, e a gente disse, olha, é importante ter alguém porque eu não tenho como estar 100% aqui. E claro, hoje, apesar de ter tido mandato de vereador, que eu saí para assumir de deputado, a gente ficou 2 anos sem vereador, eu continuei fazendo o que eu fazia quando era vereador. Então, como eu tenho hoje várias cidades, inclusive está aqui o Lulinho e o Luiz que estão comigo acompanhando aqui, que a gente vai ver aqui, me ajuda a tomar conta do interior, que são vários. Graças a Deus, Nossa Senhora, a gente conseguiu trabalhar em vários lugares. A gente precisa ter alguém que tivesse o foco aqui e que tivesse o trânsito com a liderança. Porque todo dia na Assembleia ou no gabinete da Gabi, a gente está tendo muita gente, tem muito contato quando é no telefone. Então, assim, a gente quis assumir o mandato não para falar de ninguém, nem para ser melhor do que ninguém, para fazer a parte da gente. Então, o Milton, hoje o candidato, decidiu por causa disso. E claro que eu escutei muita gente antes. Foi uma decisão que eu tomei com meu pai, com meu primo Geraldinho, com o Júnior, com a Gabi, com a família e com as pessoas que, principalmente, trabalham com a gente. Que não adianta eu tomar uma atitude, o candidato é isso aqui em posição, não é. O Milton, como era um cara querido, e assim, aparentemente a gente nunca tinha discutido ele ser candidato, se tornou uma coisa natural e, consequentemente, as pessoas, assim, eu acho que vestiram a camisa dele, entendeu? Compraram a ideia. Porque, como eu falei, ele já vinha tendo esse contato com a liderança há muitos anos. Desde que não foi tão difícil, né? De ser lembrado e para esse momento. De jeito nenhum. Aí, no caso, como é que vocês vão fazer do ponto de vista de articulação? Porque eu sei que a eleição para vereador é uma eleição própria com o perfil daquele candidato para o parlamento. Mas está dentro de um conceito de formação de chapa para apoiar um candidato de executivo e o depois também, né? Que tem esse lado que a sua irmã vivenciou bem como uma vereadora posteriormente de oposição. Vocês apoiam quem? Pretendem apoiar quem para prefeito? E como é a perspectiva de futuro no parlamento? A gente espera, claro, que o PSB decida, porque o Milton está no PSB, mas hoje a gente já tem um compromisso claro, não adianta, né, fugir disso e dizer que o partido está vendo. O candidato do partido, o pré-candidato, vamos pôr no candidato, não existe. Por isso que eu não posso dizer o candidato da gente é. Nosso pré-candidato, estão falando melhor, eu não posso falar em nome do PSB, mas eu sei qual é o entendimento que tem hoje, o caminho para ser o Rafael Brito. Né? Que é o nosso candidato, que é o meu candidato, entendeu? Eu, deputado do Ronaldo, mas a gente espera oficializar isso aí do partido, mas é um candidato do PSB, vai ser uma parceria com o deputado Rafael, MDB, o caminho é esse. Agora, existe a grande dúvida, né? Porque para a família Ronaldo, mesmo com todo esse mapeamento feito e a escolha do Milton, eu diria que para formar, para ter o DNA, por exemplo, dentro da atuação que a família Ronaldo tem nesse histórico político, foi preciso trabalhar, foi preciso fazer também no Milton algumas observações para que ele pudesse, nessa atuação, ficar muito mais com esse DNA exposto da família Ronaldo na política? Na verdade, com ele, hoje ele precisou se preparar, claro, fazer algum curso de oratória, que a gente sempre precisa, eu mesmo preciso sempre estar fazendo, a gente precisa estar fonoaudiólogo, mas no sentido de base, de trabalho, não teve. Claro que a agenda do Milton era uma, sim, passou a ser outra. Principalmente porque, como eu disse, como ele tinha um contato com o pessoal da igreja, com as lideranças, o que ele precisava fazer só era poder agora se efetivar, de participar efetivamente, não só do bastidores, que ele fazia só o bastidor. Ele começar a ir para ser visto, porque infelizmente a gente já tem uma dificuldade. O estilo da gente, principalmente na igreja, não é de aparecer, é de ajudar e estar presente. As pessoas identificam muita gente assim. E aí ele começou a fazer uma agenda que a Gabi já não estava podendo mais fazer, né? Entendo. Primeiro que a gravidez da Gabriela de risco. Corpo a corpo, nesse caso, né? Primeiro que, uma coisa que eu esqueci de falar, que foi importante também, a gravidez da Gabi foi de risco. Então a médica disse, olha, fica em casa, não tem como você sair de casa. Por isso que a gente apressou a ter um candidato, porque podia até esperar. Mas, como era gravidez de risco, não tinha como esperar, entendeu? Entendi. A gente não ia botar em risco a vida dela e da menina por causa de política. Então a gente tinha uma opção, ou não ter candidato, ou escolher um candidato. Ele esqueceu de dizer que essa organização dela tem a ver com a formação dela. Ela é advogada. Advogada, E até como advogada... Mas ela sempre foi organizada, mas ela ia fazer... O projeto que fazia era ela.
Ela tem um Muito problema no organizado. projeto lá do Nascituro que foi todo desfeito, que ela ficou outro projeto também que teve, inclusive desse do bairro de Fato, passou 2 anos para ser votado. Ela tem uns embates com uma vereadora lá e aí criou muito problema para ela, entendeu? Isso também fez mal para ela também e foi juntando as coisas, né? Preferiu pela família, importante, né? É, ela tinha ela esse tem esse discurso, sonho. ele tinha esse discurso, inclusive, no plenário. Não, e ela tem, né? Você vê a rede Defesa da social dela, ela família, tá é. sempre... Defesa da família e está vivenciando esse momento particular. Agora, Fernando, o Milton, como eu, como qualquer um que na política, tem sempre que estar sempre aprendendo. E ele está disposto a isso, entendeu? O mais importante é isso. Eu acho que hoje, para você exercer mandato, é você saber escutar as pessoas também e ter paciência, porque aparece, principalmente para o proporcional, aparece de tudo um pouco. Dá exemplo. Mês passado, eu estava tinha ligado o telefone no Instagram, me marcaram em Fernão Velho. Fernão Velho tem uma escola que teve um problema de prestação de contas e não pode receber alguns tipos de ajuda do governo, né? Até solucionar esse problema. Aí quebraram o bebedouro, lá em Fernão Velho. Aí o cara já me marca, né? Porque tem esse Instagram hoje que serve de tudo, inclusive para poder... aí me marca lá. Eu fui lá na escola, mandei a gente ao bebedouro, não postei nada. Porque lá trabalha muito tempo na região. Aí depois a quadra de Fernão Velho. A quadra de Fernão Velho já vai para a quarta reforma que a gente faz. Aí comprei o material para reformar agora a quadra. Só que eu lhe pergunto, e foi eu que escolhi a quadra? Porque na hora que está escolhendo a quadra, ninguém vai lá gravar o vídeo para falar, pai, não escolhi não é? Mas é isso que é a política. Isso aí que a gente já tem que aprender, às vezes, a engolir. Eu ia processar o site, eu não vou processar. Só espero que ele coloque agora que está sendo reformado. Mas que também ele tenha cuidado de sempre estar indo lá. Minha gente não escolheu não. Porque o cara lembrou que foi você que fez. Não, o cara botou, que tava lá, o cara botou o seguinte, né? Que a quadra é administrada por mim, que não é. Certo. É uma pessoa ligada a mim que toma, sim. Mas não sou eu que administro, sou eu que faço o dia a dia, mas Claro. eu nem uso a quadra. O cara botou como se fosse a coisa que eu Tivesse abandonado. tomo conta, mas deixei abandonado. Tá entendendo? Como é política. Então isso aí que a gente ainda tem que... E a gente fica chateado com esse tipo de coisa porque é pessoa ligada a outros políticos que... Porque assim, na região Pontal da Barra, por exemplo, como Fernão Velho, Goiabeira, Rio Novo, ABC, a gente tem um trabalho há mais de 30 anos que começou com meu pai. Não tem como você chegar lá e fazer mais do que a gente fez. É humanamente possível, pelo tempo. Mas cada um que vai para lá, cada político vai ter seu papel. Ninguém aqui vai. Eu não vou jamais chegar aqui para poder torcer que não vá. Pelo contrário, vá fazer seu trabalho. Agora os caras lá é justamente fazer o trabalho de querer denigrir mais do outro. É isso que você Agora, às vezes Dudu, tem que... Você está com o escapulário, você reza todo dia, você está na procissão, está com a sua volta, tem sua devoção. Você ainda assim é muito traído na política, tem muita traição, trairagem. Toda eleição. É mesmo? Essa questão... Faz parte do jogo ou não faz parte do jogo? Rapaz, às vezes eu digo assim, não é que você analisa? Eu acho assim, sabe, que às vezes o cara é seduzido porque a disputa tá tão... Eu estava falando aqui agora há pouco que virou um comércio, na verdade, isso aqui, né? Uma empresa, irmão. É uma empresa. Porque você vê quando foi a disputa partidária agora, que os caras oferecendo coisa que não existe. Né? Inclusive, eu não estou criticando cada um as armas que tem. Uhum. Mas a gente vê a coisa que não está proporcional, desproporcional demais. Pô. Então, o que acontece? A traição, ela acontece, toda eleição acontece. O cara às vezes pensa que o cara é amigo. Eu tinha uma situação em 2020, que a pessoa trabalhava comigo, era assessor da gente. E nunca tinha comentado de ser candidato a vereador, nada, nunca comentou comigo. De sexta passada, ele se filiou no partido da minha irmã. Aí quando é sábado, o cara me diz, quem se filiou foi fulano. Eu digo, como é que ele se filiou aqui? Pra quê? Pra ser candidato. Eu digo, é candidato. E o cara trabalhava comigo tomando conta do interior. Eu digo, como é que ele é candidato? E foi candidato. Não quis mais ficar com a gente, eu vou fazer o quê? Terminou? Foi bom porque foi candidato, tá ajudando. Eu digo assim, é um cara que, por mais que quem trabalha com a gente, cada um tem seus objetivos, seus sonhos, eu não vou podar o sonho de ninguém, nem mais querer que você não siga seu sonho. Agora, comunicar, conversar, né? Pelo Acho menos que seria ter uma questão mesmo. Pelo menos isso. E não foi só questão, não é porque assim... E já tem alguém que traiu e depois voltou arrependido, aí vamos à parte do Cristiano, você perdoou. Teve agora na eleição o prefeito e isso... Você perdoou? Não, o prefeito, isso é claro, o prefeito, a gente tomou uma decisão de apoiar o prefeito, uma conversa que eu tive com o deputado Davi, e ali eu deixei claro daquele compromisso que eu tinha com o Marcelo Vitor, com o Paulo, e quando eu fui conversar com o prefeito, eu avisei de compromisso. Só que depois ele quis que eu mudasse, que eu tinha compromisso para federal, para senador, governador, e eu decidi seguir meu caminho e ele seguiu o dele. Mas quando a gente foi resolver para não ficar mais com a secretaria, eu disse, olha, tire todo mundo, não deixe ninguém, porque a gente não quer fazer parte
prefere não fazer parte da base, nem ser oposição nessa situação. A gente prefere não ter indicação aqui para poder a gente ficar tranquilo, sem demagogia, porque por mais que a minha irmã tinha criticado muitas coisas que aconteceram, mas foi coisas pontuais mas não, jamais eu vou visitar um posto de saúde, olha, tá com um buraco aqui, tá quebrado aqui, como ele fez, até o próprio JHC fez em uma época no Bom Pato, que ele foi lá no Bom Pato, botou o dedo no buraco, esse buraco tá até hoje lá, com a casa da mulher. Entenda, não vou fazer, isso a gente não ia fazer. E o que ele fez? Entregamos a secretaria e muitas pessoas que estavam na secretaria, primeiro foram obrigadas a ficar com o estadual, com o federal, só que eu pedi para botar para fora, eu trouxe, eu levo. Eu trouxe, eu levo. Tanto é que quem foi, confiou, graças a Deus, a gente resolveu agora, mas resolveu. E teve algumas pessoas que não foram. Vou ter um caso lá de um cara que existia um cargo tal, o coordenador, ele passou a ser diretor. Depois da eleição, ele nem era coordenador, nem era diretor, ele tirou. Esse eu deixei que votasse algumas pessoas. Primeiro porque a gente lá na política, infelizmente, tem coisas que a gente não entende, só vai entender depois, que a gente tem até um determinado limite para brigar, mas que, para se ver até de exemplo os outros. Porque quem traiu, depois foi traído. Voltou no final da janela, em primeiro lugar, o cara não pode mais sentar no final do corredor, o cara não pode sentar mais no... Aí vai começar tudo de novo. Do zero. Né? Do zero. Mas é o processo. É do zero. Eu não posso botar o cara que me traiu para poder estar num lugar aqui sentado do meu lado. Não vai perder os fiéis, não, né? E tem vários aspectos. Tem sido dizendo também. E tem vários aspectos que pesam muito, né? A questão da confiança, por exemplo. Não, e esse negócio que eu falei do próprio cara que foi candidato, como eu disse aqui, o Lulinho Luiz, eles trabalham no interior. A gente trabalha em vários lugares. Ainda me ajuda em Maceió. Então, assim, como ele, tem pessoas também que são importantes. Se tira, olha, eu vou sair, quero mais não. Se preparei para daqui a um mês, 2, mas o cara na eleição, o cara tirou. Eu sozinho, que ele não trabalhava comigo na época de 2020, aí depois fazia a base no interior. Eu digo, vixe mesmo, como é que eu vou fazer em Maceió? Eleição difícil, Maceió, que eleição não tem eleição fácil. Eu não confio em nenhuma eleição que é fácil. Para mim, essa eleição fácil não existe. E por falar em eleição fácil, já está definido, por exemplo, o processo nas eleições municipais, na sua opinião aqui, com muitos especialistas dizem que o cenário hoje coloca o JHC eleito no primeiro turno. Qual a sua opinião, deputado? Eu acho que não, acho que a eleição ainda está começando. É a mesma coisa da eleição do Davi, a mesma coisa da eleição do Paulo. O Paulo, os caras mangavam do Paulo. Quem é Paulo? Começou com 5%, 10%, depois de repente, Paulo não ganhou no primeiro turno por causa da eleição do Rui. Vou dar um exemplo aqui, se o Rui tivesse ficado naquela época, como estava no segundo turno, tinha ganho a eleição, pode fazer as contas. O Davi, quando começou também, o Davi era... Os caras mangavam, é Davi, não é Davi, filho é Davi, o quê? Não tem nem Davi, que Davi é esse? Mangando. De repente, Davi não foi pro segundo turno por detalhes, porque tudo que se jogou, que trabalhou contra a família do Davi, aquelas denúncias, que fizeram aquela sacanagem com o próprio grupo do Davi em si, que a gente sabe até onde veio, de invenção de compra de voto, várias coisas que se inventou, o Davi tinha ido pro segundo turno. Se ele fosse ali... Mas tudo é assim, né? Mas eu digo assim, hoje, o Rafael, esse primeiro, eu vi até, a gente fez até a postagem do vídeo que ele fez, muito bom. Tem muita coisa para se discutir em Maceió. As pessoas, por questão de revolta, eu acho, não gostam muito de se estar vendo o dia a dia da política em si, mas quando começa o guia, já começa as coisas a mudar. Eu acho que a eleição não é eleição... não. O JHC hoje está na frente, é isso. Ninguém vai dizer que não está, né? Até porque ele tem a obrigação de estar. Tem a prefeitura com muito dinheiro, fazendo muitas obras. Claro que tem situações que eu acho que precisa ser resolvida, que essa da Braskem, que que muita gente não entende, mas eu acho que a eleição é dura. E o Rafael é um bom candidato. Foi um bom secretário de educação, onde passou fez um bom trabalho e tem feito um bom trabalho de deputado. Claro que a questão da ajuda do governo é importante também. O problema do governo aqui, eu disse até semana passada, inauguramos agora um ginásio polo esportivo no Feitoso. Não tem um ginásio naquele bairro, não tem um. Então tem muitas obras que o governo do estado fez que, infelizmente, as pessoas ficam achando que é a prefeitura que fez. Marco dos Corais. Muita gente não sabe que é o governador que foi feito. Aquela creche cria ali na Grota dos Ciganos, se não me engano, né? São Rafael, não, Cigano ali. É Cigano. Né? Ali, aquele parque ali, né? Aquele na gruta da feira, ali no Santo Eduardo, no posto também. Então, assim, muitas obras que o governo do estado fez. Por exemplo, Fernão Velho, ano passado, 2022, a gente conseguiu asfaltar de Goiabeira, que era calçamento. A gente conseguiu asfaltar de Goiabeira, Marco, até Rio Novo. Sabe o que tinha um bocado de coisa lá? Um bocado de placa da prefeitura.
bocado de placa feita. Eu tirei algumas placas, porque não existe como é que o Era do Cidade Linda, é? Era. Fez 13 quilômetros de asfalto. O senhor acha calçamento. que, pela sua experiência, Dudu, que essa divisão da cidade, assim, ela não atrapalha do que mais ajuda a questão da política? Eu não? acho que atrapalha, mas claro, agora mesmo. A deputada, a secretária João Pereira, assim que saía das creches, deixou um documento assinado solicitando que o governo passasse as creches. Então, assim, isso eu acho que o próprio governador parabenizar essa atitude dela, do próprio prefeito, porque, assim, não adianta eu estar só aqui criticando, porque é como eu falei. Essa política de só criticar não ajuda ninguém. É o maior demagogia que tem aquele cara que só faz política criticando, que é o que eu mais vi na eleição passada. É o cara que fazia uma coisa e quando assumiu o mandato começou a fazer outra. Então, porque você não tem tempo nem de mostrar o seu projeto, né? Você Justamente. perde o projeto, é falar mal do projeto do outro. Desqualificando Desqualificando o outro, né? Mas onde o Estado trabalhou em parceria, eu vou dar exemplo, uma coisa simples que, assim, que a gente viu, não só em obras. Vou dar exemplo, outro exemplo que eu lembrei aqui, a festa da padroeira foi ajudada pelos dois. Corpus Christi, Pentecostes, Corpus Christi. Alguns eventos evangélicos também que a gente vê, Marcha para Jesus, para Cristo, não me engano, que eles fazem também, a prefeitura ajuda o Estado ajudando. E algumas coisas pontuais, pequenas coisas que eu via que tinha participação dos dois, por exemplo, da saúde, algumas parcerias que tem que ter, porque por mais que você sabe que o Estado ele vai dar a participação dele, mas a saúde quem resolve hoje É o município. Começa a nascer dali. A estrutura é tripartite, né? Né? Então começa a nascer dali. Né? Você não consegue ir para o posto de saúde, aliás, você não consegue ir direto para uma UPA ou para um hospital geral ou para da mulher se você não passar pelo posto. A não ser que seja uma coisa, um acidente ou uma coisa de emergência. Se não for, um exame que você tem que marcar pelo posto de saúde. A entrada no sistema é pelo município. Pela saúde, a não ser que seja uma emergência, uma coisa de... Aí tudo bem, se não for, é assim que você vai passar. Então é importante, quando tem essa parceria, só quem ganha é a população. Só quem ganha é a população. Vera Arruda foi um dos pontos que também gerou bastante embates, né, de situações entre situação da atual gestão municipal e oposição. Mas, deputado, Foi o que aconteceu. como foi essa situação? Não, Vera Arruda a gente soube que tinha algumas situações de interesse próprio, particular de um hotel que tinha para a questão de abrir lá o hotel e abrir algumas ruas. E para justificar abrir essas ruas era dizer que o trânsito lá no Vera Arruda era o problema do trânsito de Maceió, que na verdade a gente devia ter uma publicação, tá com uns 15 dias, eu acho, Marco, que ali o trânsito realmente não tá bom não, mas não tá bom em canto nenhum. Para que se mostre amanhã que tem que abrir o Vera Arruda, eu acho que teria que mostrar primeiro o seguinte: cadê o plano de mobilidade urbana? Vamos apresentar aqui, porque se você tiver que tem problema no Vera Arruda, esse problema no Vera Arruda vai deixar a Fernando Lima com o trânsito, aí tudo bem. Se mostrar que é o Vera Arruda, eu acho que ninguém vai ser contra abrir, entendeu? Eu só acho que tem que ser uma coisa, se quer fazer uma coisa e quer dizer, não, Vera Arruda é um problema. Sim, como é que é no Trapiche? Qual o problema do Trapiche? Qual o problema do centro? Qual o problema da Fernando Lima? Qual o problema da Mina Marcelo? Qual o problema daquela que hoje você tem ali, uma via que foi até feita pelo Rui, que inaugurou, foi JHC, que é aquela do Bio. Aquela é massa, né? Mas quando você chega no Bio, travou. Se você chegar a hora de pica ali de manhã logo cedo, meio-dia e 6 horas da noite, o Bio trava. Até você chegar no complexo. Que até o Benito Bentes 2, travado. Que é uma questão que a gente sentiu muita falta, Viderlan, e você que acompanhou do estúdio, né, que a Gazeta realizou na segunda-feira, em comemoração aos 90 anos do Jornal Gazeta, o Summit de Mobilidade, né, que reuniu especialistas da universidade, do país, discutindo mobilidade. E mobilidade não é só levar e trazer, sim. Muito mais, é muito inclusão, além. É inclusão, é meio ambiente, é pensar no coletivo. Toda vez que você vê o congestionamento com, claro, a maioria de carros individuais, é porque a gente falhou no coletivo. Daqui a pouco eu vou ter que fazer como São Paulo, se brincar, rodízio, porque do jeito que tá, você vê ali, bebedouro, pronto, bebedouro. Olha o perigo que tá ali, já todo mundo tá ilhado. É verdade. Se você pegar um horário de pico, você não entra ali. Como é que vai fazer? Socorrer uma pessoa ali, helicóptero? O senhor está falando de bebedouro e eu preciso falar de Braskem, que você acompanhou também esse fenômeno, é uma das comunidades que você conhece ali, pessoas que estão na borda, que estão esquecidas, né? Outro dia, Viderlan, vivi a experiência, eu contei isso em outro programa, vi uma jovem descer do ônibus, chovendo, sem guarda-chuva, no meio do nada, porque ela desceu no trilho do trem do Riacho do Silva e combinou com o motorista para parar ali, porque eu acho que ela ia seguir. Se alguém ia esperá-la, não estava, ou por causa da chuva, ou porque ela chegou cedo ou depois. Aí eu tomei a atitude de acender as luzes internas do carro, baixei o vidro, que o meu carro é vidro escuro,
E me apresentei, né? Botei crachá, botei tudo. E você vai pra onde? Você vai ficar... E já era 9h40 Da por aí. noite. Eu só passo ali acelerado, de carro, né? Imagina uma jovem Pessoa caminhando. descendo Perigo. ali. Aí ela disse, tô esperando meu pai. E se ele vai vir de onde? Dessa rua aqui? Se você prefere ficar aqui, que eu fique aqui, ou que a gente vá tentar no Sim. encontro, né? E de fato, ela aceitou entrar, disse, a gente vai com os vidros abertos, mesmo com essa chuvinha aí, mas tudo aceso, não se preocupe, me apresentei e tal. E fui levando. Mais adiante, agora isso 3, 4 quadras depois, um lado totalmente escuro do bairro, Isso mesmo. só tem luz de um lado, né? O restante, quem compensava era o farol do carro, aí aparece o pai da moça lá com o guarda-chuva. Aí eu já fui me apresentando de arrepiar essa história. E disse, olha, tomei essa atitude porque são 9h40, sua filha desceu lá, não tinha ninguém, é um esquisito tremendo e realmente a situação é essa. Aí, quer dizer, isso foi uma coisa que eu vi. Mas você que anda lá na comunidade, o que é que você achou desses acordos que não incluíram lá os flechais, tem uma aquela pessoa área que lá? trabalha comigo que mora lá no flechal. Um lado da rua não tem ninguém, outro lado tem gente. Agora ele sai para trabalhar, aí deixa o filho lá, aí o filho para poder ir para uma escola já é uma dificuldade, para o carro buscar tal. Aí não tem posto de saúde, não tem uma padaria, não tem uma casa, não tem nada. Estrutura Lazer nenhuma. zero. Zero, lazer zero. Assim, é como foi falado, foi motivo da CPI. Eu acho que esse acordo era importante. Primeiro, resolver as pessoas que moram ali, entendeu? A indenização, tirar as pessoas que estão ali morando de uma forma que não é uma forma hoje que um ser humano possa morar. Porque não tem não tem qualidade de vida, não tem nada que oferte a pessoa morar ali. Nada, não tem nada que você imagina. Se você passar lá é um deserto. E tem pessoas que estão lá hoje porque não tem condição de sair. Quem está lá não tem condição de sair. Eu acho que, infelizmente, a prefeitura errou nisso. Não compra de hospital, eu não vou entrar no se foi superfaturado, se não foi isso aí. Eu só acho que o prefeito, inclusive, ele fez até um fundo, que, inclusive, é um projeto de lei, não sei de quem é o vereador, se não me engano, foi um projeto de lei de um vereador que era para destinar 50% para os moradores. O vereador Leonardo Dias. 25% para o meio ambiente e 25% para a educação, saúde, mais ou menos isso. O prefeito vetou. Na hora de derrubar o voto, só quem conseguiu votou a favor da derrubada do veto foi a Gabi, o Joãozinho e o Zé Márcio, que a não estava na Câmara ainda. Mas também aqui não estou criticando... Claro, a atuação de ninguém, né? Não estou. Só estou dizendo assim que... Mas assim, eu tenho para mim que até para aceitar os vereadores a derrubar aquele veto, tenho certeza que eles pediram ao prefeito para que o prefeito indenizasse as pessoas. E, infelizmente não fez ainda, né? A gente espera que ele faça, a gente torce que ele faça. Porque eu acho que esse acordo, para ser validado, eu acho que tem que ser validado, mas com a coisa certa, que é indenizar quem sofreu na pele, quem sofre até hoje está ali. Não só quem está ali, vou dar exemplo. Tem uma colega minha que ela tinha uma pizzaria que era alugado, o prédio era alugado, preste atenção, apareceu, o prédio é alugado. Ela quebrou. Quebrou porque o que tinha para receber, quem recebeu foi o dono do prédio, já não foi o que esperava receber. E ela praticamente não recebeu nada. E ela já tinha anos que estava lá, se organizando para comprar o prédio. Então eu estou dando um exemplo. Então, assim, imagina o caos que criou aquilo ali. Quando vendeu, não sei se não tive acesso ainda a esse jogo, mas disse que tem uma história que foi passado tudo para Braskem. Né? PTU, Braskem não vai pagar. Outra coisa, tem a igreja Santo Antônio, né? Que está lá ainda, que é centenária, né? Tá lá, outra que não foi, perda, não, né? foi, não foi a Braskem não pagou ainda, não entraram em acordo. Não tem aí, tem lá essa questão para ser indenizada lá. Assim, inclusive eu lembrei agora, a gente falando da igreja, aconteceu lá, a gente falando da Braskem também, a igreja no Pinheiros, Menino Jesus de Praga. Sim. Né? A gente lutou e quero agradecer a secretária Paula Dantas, que tem... Independente, é filha do governador, mas se você conhecer, é uma pessoa inteligentíssima, muito desenrolada, ela gosta do que faz, gosta da política mesmo, dinâmica demais. E eu quero agradecer ela porque assim que ela assumiu a secretaria, com um mês, a gente conseguiu destravar um processo que tinha lá, que era da Arquidiocese de Maceió, pedindo a cessão de um terreno. Assim, quando eu fui vereador, a gente trabalhou para conseguir a cessão do Papódromo, que é o antigo Papódromo, que é o Santuário da Misericórdia, para a Arquidiocese. Eu acho que vai até vencer já daqui a pouco está para vencer, foi uma sessão, tipo uma sessão de 20 anos, podendo ser renovada. E conseguimos agora para que seja o dinheiro praticamente a já tem todo o dinheiro, que para construir a igreja Menino Jesus de Praga vai ser construída agora lá no perto do Pinheiro, numa área que não foi atingida.
e que era um espaço do governo do estado que vai ser feito. Foi feita essa concessão para pegar a chave para poder a gente marcar uma para entregar a Dom Beto e ao Padre Cícero Calado. Por isso que eu lembrei também esse negócio da Braskem, porque você vai aquela parte ali em cima, você não vê mais ninguém, né? Não vê mais nada. É isso, eu acho que só sem querer criar demagogia, até porque eu acho que a justiça também falhou muito, por mais que a gente era cobrado. Eu fui um dia desse, tá com uns 20, um mês, eu acho que um mês, no lugar, falar com o pessoal aqui no Prado, e o cara veio cobrar a mim rispidamente. O que é que você fez? Eu digo, irmão, eu vou dizer o que eu não fiz, demagogia. Teve até evento que pediram lá o trio e tal. A gente participou de audiências públicas, de discussões na Câmara, na Assembleia, mas, Marco, a gente podia fazer mal o quê? Eu criticar a Assembleia. Eu me lembro que teve uma tentativa de CPI do deputado Galba Novaes, né? Teve. Naquele momento não avançou. Não é que poderia também, não, assim como a Câmara, dar uma aprofundada, mas olha né? só, é como a CPI... O Francisco Salles fez a CEI da Câmara, né? Sim. Não, ele fez a... Hoje responde processo. Ele fez a CEI da Câmara, mas na época ele era oposição ao prefeito, né? Depois ele não fez, não quis fazer mais, né? Assim, e eu não critico, eu só acho que, por mais que... Tá aí a CPI do Senado. A CPI do Senado. Com todo o respeito, a gente sabe que vai dar o quê? Vai pedir, o relatório vai dizer, não, o prefeito não devia ter feito isso, feito isso aqui, ou feito isso aqui, vai fazer assim. Porque assim, a justiça demorou. Quando, a Braskem teve bloqueado 1 bilhão, eu acho. Eles, assim aconteceu o problema. Vocês se lembram disso? Aí foi aí o dinheiro do Pedro Ives, foi liberado. Eu não tenho certeza o valor, acho que foi um pouco mais. Pronto, foi liberado esse dinheiro. Né? Tava bloqueado, foi bloqueado. Desbloquearam o dinheiro. Então, e aí? Aí já começou, a briga de... Então, irmão, passou um determinado momento que não era mais a gente. Por mais que a gente falasse, se posicionasse, era muito mais a questão da justiça. Agora, quando foi feito o acordo, vou repetir, eu acho que o prefeito tem que resolver quem está lá. Eu acho que ele está fazendo Maceió em massa, de tá construindo o que está construindo, reformando praça e tal. Né? Esse gasto que o São João, não vou aqui, eu acho que devia valorizar também quem é os artistas da terra, que vai esse ano vai ter, mas também investir nos São João de bairro. Pô. Quando eu vou fazer no Pontal da Barra, eu vou fazer no Pontal, porque todo ano a gente faz. Tinha ano que tinha ajuda feita, tinha ano que não tem. Se tiver, vai ter. Se não tiver, vai ter. Como o carnaval. Não fez o carnaval lá, eu botei os elétricos lá e fiz. Botei banda lá e fiz. Porque é uma coisa tradicional que a gente faz. Entendeu? Eu só acho que ele devia... Eu acho que tudo que foi feito da Braskem, uma hora tem que ser resolvido. Agora, indenizar as pessoas é a coisa mais importante. Porque, rapidinho, por favor. Esse último que teve agora, que teve aquela mina 18. Teve pessoas que você viu, pessoas que teve relato, pessoas que saem de casa em 10 minutos. Sai de casa, olha! Arrume suas coisas pra sair de casa. Oxi, arrume suas coisas pra sair de casa e assim é. Vou levar o que aqui? Deixar toda uma história. Deixaram tudo, pô. Deixar tudo. Entendeu? É bem isso complicado. Isso é que é complicado. A sensibilidade e o bom senso também, né? Em você se manter dentro dessa linha recíproca também na pele do outro, né? Mas sabe o que é o pior de tudinho? Eu vou dizer, na minha opinião, quem sou eu pra falar? Sou apenas uma humilde opinião que eu vou dar. Eu acho que é a demagogia, irmão. Não, porque quando eu ganhar eu vou fazer isso aqui. Não consegue fazer, pô. E nós vimos durante o processo eleitoral para as eleições municipais de 2020, pelo menos 5, 6 nomes se apresentando naquela oportunidade como representantes também das famílias atingidas. Porque é um lugar que sofre muito, que o prefeito parece que vai fazer, se fizer vai estar aqui para torcer que faça, aplaudir, é o mercado. Meu pai foi lá do mercado algumas vezes e meu pai fez paliativos. Porque a estrutura que ele tinha. Eu acompanhei quando ele tirou as marisqueiras do chão, né? Sim. Botou ela no balcãozinho lá. Meu pai pegou a secretaria naquele problema, você se lembra? E as vendedoras de flores. Flores, toda vez a flor que de ele cultura. ganhava lá, ele ganhava flores. Você chegou a ver a sala? Você chegou a ver a sala a superintendência lá, o escritório de lá do mercado? Cara, quando eu olhei pra ali, eu digo, meu amigo... Não, ele colocou um ambulatóriozinho pra funcionar. Ele fez coisas assim... Meu pai sempre foi indo muito para executivo, então eu não gosto muito. Então assim, ele quando assumiu o mercado foi como ação social. Ele começou a levar programas que tinha, Sentinela, o PET, ele trouxe, que era programas federais, e ele transformou a secretaria numa secretaria grande. Era o Bloco da Cidadania, sim, que ele saia com o pessoal desfilando no Maceió Fest. E aí, quando ele foi para o abastecimento, pegou logo aquela bombinha do centro. Você lembra? Que era o Rafael Tenório. Dos camelôs. Que quando meu pai consegue fazer a transferência, quando eu estava arrumando, pintando, mataram o presidente da associação, o Sandro, com um tiro na nuca. Pegou aquela bomba lá. Meu pai fez o projeto do restaurante popular. E do shopping popular também. Exato. Não entregou porque ele saiu da secretaria para ser candidato. Mas no mercado mesmo ele conseguiu fazer algumas coisas. Ele organizou uma viagem para Campina Grande, porque lá tem integrado o mercado popular, né, o camelódromo com o terminal rodoviário de transbordo. Aí mistura tudo e tem restaurante popular. Ele pronto, aí o restaurante tudo popular converge para um lugar só. Ele foi lá ver esse rapaz. Ele criou lá o restaurante popular. Inclusive, essa última passagem agora
Foi ele que tirou todo aquele ambulância do centro, sem, do centro não, do canteiro ali do Bio, canteiro. sem problema nenhum, colocou no espaço. Então assim, ele conseguia fazer essa... Claro que sem estrutura, e aí eu não condeno o prefeito, nem o JHC, nem prefeito nenhum, porque realmente é muito dinheiro. E para se resolver o mercado nem do município, é do estado. Tem todo Mas aí, fizeram uma audiência pública em 20. É por isso que eu tinha perguntado antes se essa divisão, ela atrapalha, né? Não, Porque atrapalha você também. Tem muitos equipamentos que uma hora ele está servindo ao município, mas ele tem um braço do Estado. Do Estado, é. E tem horas que ele é totalmente do Estado e depende do município, né? Vai ter um problema agora com essa creche cria no final dos gigantinhos aqui no final da ladeira, né? Geraldo Melo, né? Porque tem uma ligação de um terreno que é do Estado, que pretende fazer o Minha Casa Minha Vida. E ao mesmo tempo está funcionando uma creche, que também é um outro equipamento importante para o município. Aí é problema. Né? Então gera polêmica, né? É. Queria que você falasse do governador Paulo Dantas. A gente falou mais do município, mas como você é da base, né? E o Silvio Camelo veio aqui, e talvez outras pessoas pensem como o Silvio, não sei se é o seu caso, que se surpreenderam com o estilo executivo do Paulo Dantas, né? Que sai ali da casa, da Assembleia, com o apoio de vocês, mas até então nem vocês sabiam de como seria ele no Executivo, e ele criou uma maneira própria de gerir o governo do Estado. O Silvio disse aqui, não sei se é exagero dele também, né? Que 4h30 da manhã o celular começa a apitar, ele já está correndo e fazendo exercício e mandando mensagem, perguntando por projetos. Como é que o senhor vê aí? O Paulo, eu tive a oportunidade de ser deputado com ele, e assim que a gente ganha a eleição de deputado, eu tive uma conversa com o presidente Marcelo na segunda-feira, e o Marcelo disse: venha fazer parte do nosso grupo. E quando eu fui fazer parte do grupo, fazer parte do dia a dia, eu estava ali e conheci o Paulo. Então eu criei uma amizade com o Paulo. E nessa amizade, ele nem sonhava ser candidato a governador. Nem tampão. Nem sonhava, não. Tinha isso no começo do mandato da gente. Aí eu comecei a, de vez em quando, eu ia atrás de procurar uma basezinha, aí ia lá pro sertão, aí você tava lá com ele, ficava na fazenda com ele ali. Disse: vamos dar uma volta na cidade. E se você olhar o trabalho que ele conseguiu fazer, o grupo dele na cidade de Batalha, é um trabalho muito bom. A verdade é essa. Criou, por exemplo, a cesta que ele fazia, a doação de cesta, eu não sei como era o programa, é Batalha Feliz. E ele começou a fazer. E esse trabalho que o Paulo estava fazendo em Batalha, que ele conseguiu fazer em Batalha, ele conseguiu que os prefeitos aliados fossem também começar a fazer. E ele sempre, Paulo, muito articulado. E em relação ao governo, ao trabalho que ele faz hoje, não me surpreendeu. Por que não surpreendeu? Porque às vezes que eu conversava com ele, e como eu disse, sem ter nem esse pensamento de ser candidato a governador, ele sempre falando de como é que era a batalha, como fez aqui, como fez ali, o que ele fazia com os prefeitos que pedia instrução a ele. E assim, eu vi que funcionava. Claro que você não pode comparar uma administração de uma cidade interior, uma cidade pequena, com o governo do Estado. É, mas quando ele tem um tino para o negócio, ele é um cara primeiro que, assim, de compromisso e gosta de trabalhar. E outra coisa que é importante dele também, e eu digo isso porque eu passei, depois da eleição, eu passei 15 dias, eu, o deputado Léo, o deputado Gilvan, o deputado Luciano Amaral, com o Paulo. Foi justamente quando houve o afastamento, que ele estava sem assessor, a gente ficou andando com ele ali até o final da eleição. Assim, ele tem uma força de vontade muito grande, porque o que fizeram na eleição do Paulo, a gente tem que apagar da história, que é até feio falar que... Envolveu vida pessoal. Não! Primeira coisa, o afastamento do Renan é uma coisa legítima, está na Constituição. Depois de 30 dias tinha que ter eleição, não teve eleição. E a gente sabe que foi feito o trabalho para não fazer eleição. Pode chegar mais 15, 20 dias. O Estado já para aí. O cara já era o candidato que todo mundo dizia que, assim, eu não, mas assim, do meu político, muitos mangavam dele, né? Que o Paulo não ganhava, que não sei o quê. Aí o Paulo, para assumir, já perdeu alguns dias para assumir, já com a eleição. Alguns já políticos chamavam de governador tampão, tirando onda com ele. Depois da eleição, cria uma situação para poder afastá-lo. Para poder afastar porque era eleição. A gente tem um problema, você tem ideia, no sábado, abriram a rádio do 99.1, que é do prefeito JHC, começaram a falar, já não podia mais, eleição domingo, segundo turno. No sábado passaram o dia falando do governador. A gente conseguiu uma decisão judicial. Chegou lá para abrir, não conseguiu abrir. Não vou nem entrar em detalhes, não conseguimos abrir. Só conseguiu abrir meia-noite, já não tinha mais como fazer mais o direito de resposta. Tá entendendo? Então assim, olha que usaram todos os argumentos e todas as armas que podiam para que o Paulo não fosse eleito. Ele foi, e assim, para mim, não é surpresa, porque é um cara que gosta de trabalhar, como eu falei, é um cara que não tem preguiça, realmente ele dorme tarde,
acorda cedo. No dia eu fiquei com ele no palácio, ele ia viajar, só segui a eleição. E eu, pai, Paulo, eu vou viajar amanhã também logo cedo. Eu ia pra uma cidade, não sei qual é a cidade dele, ia viajar mesmo, ia pra fora do estado, ia pra São Paulo, ia pra Brasília. E ficamos até 3 horas da manhã, ele fazendo conta, porque ele sempre preocupado em cortar gastos excessivos, que não tem necessidade, para poder ter uma força maior de investimento. Disse, rapaz, 3 horas da manhã, vamos embora. Não, peraí, estamos lá 4 horas da manhã, meu irmão. Então, assim, e 7 horas ele estava viajando. Assim, ele é um cara realmente trabalhador, não, para mim não é surpresa nenhuma. E assim, um cara de compromisso, como é o presidente Marcelo, que eu acho que não adianta, Marco. Hoje você fazer política, vida. Infelizmente, eu acho que se você não tiver essa preocupação, eu digo infelizmente porque assim, tem muita gente que não pensa assim, mas de cumprir o compromisso, infelizmente você não vai terminar quebrando a cara. Claro que pode dar errado uma hora, mas eu peço muito a Deus Nosso Senhor e tento fazer a minha parte. E é isso que a gente vê, o próprio Marcelo, o Paulo, os caras de compromisso, entendeu? É isso que mantém o grupo unido? Principalmente. Porque vocês têm uma base na Assembleia que ela é inabalável, né? Os projetos do governo passam com muita rapidez, né? Ou ligeireza, como diz o secretário. Às vezes, por exemplo, o deputado Fernando tem pedido visto algum adiamento, alguns projetos, que é prerrogativa dele, o próprio Albuquerque. Então, assim, mas assim, o presidente Marcelo, ele não mistura as coisas. Não mistura. Pelo contrário, ele sempre, o compromisso é isso aqui, é isso aqui. Se você tiver um compromisso aqui, mas esse aqui foi o que ele fez, vai aparecer essa situação, ele não vai. Só, meu compromisso é esse aqui. Vou dar exemplo aqui melhor, para ser mais claro. Tem alguns deputados que têm compromisso. Alguns deputados que têm compromisso para votar no prefeito. Que não faz nem parte da bancada do governador também. Mas o que o Marcelo aceitou de espaço em comissão ou de qualquer outra coisa, entendeu? De votação, ele cumpre 100%. Todo mundo tratado igual, né? Ele não mistura. Dudu, desejo muita sorte para você. Muito obrigado por esse momento que nós aqui no Gazeta News Entrevista tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sua vida. Um cara que nós temos realmente um carinho muito grande, Marcos, apesar de qualquer situação que possa existir dentro das questões políticas, onde o ambiente já é propício para muita discussão, mas foi um momento muito importante também, porque você faz parte agora dessa história do Gazeta News Entrevista, participando também desse episódio com a gente aqui. Né? Até exagerou, veio com a camisa da cor da espuma, né? Não precisava exagerar tanto, né? Mas tudo bem. Foi meu vinho de azul. Mas eu que agradeço o convite. Eu não sei se o Marquinho também era cliente lá do Luiz no churrasquinho. O Viderlan disse que não. Era que chegava no churrasquinho. Se fui emparedado. Era em outras épocas. Ficava até fechar o churrasquinho lá ele. Mas o Marquinho não era não, né? Não, o Marquinho não. O Marquinho é um cara de igreja, um cara decente. Mas nessa época você já solteiro, estudante. Mas estudante. Aquela época de rebeldia, né? Quem nunca viveu uma época de rebeldia na época? Claro. Você lembrou até a placa do escorte do carro dele, do escorte dele. Segundo o Luiz, né? Deputado, um abraço. Muito obrigado, tá certo, pela presença. Valeu, Dudu. Boa viagem. Você acompanhou aqui a passagem de Dudu Ronalça, deputado estadual, falando de vários projetos, a situação realmente política para esse próximo cenário que será escrito no próximo dia 6 de outubro. E durante a semana você vai poder acompanhar em horários alternativos aqui na Gazeta News, Viderlan Araújo, Marcos Rodrigues com Dudu Ronalça, deputado estadual. E no sábado que vem estaremos de volta, trazendo mais um personagem da política de Alagoas, nesse que é um podcast de sucesso. Não é isso, Cabeludo? Pois é. Um abraço, até a próxima. Valeu.